Agora vamos falar um pouquinho sobre radiciação. A raiz ela é representada por este símbolo. Quando eu tenho simplesmente o símbolo da raiz e não tenho nenhum número aqui, significa que é a raiz quadrada. Se pegarmos, por exemplo, a raiz quadrada de 4, eu estou querendo saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 4. Certo? Por isso é muito importante quando vai se trabalhar com radiciação que se conheça a tabuada. Então eu sei, por exemplo, que 2 vezes 2 é 4. Então o número que multiplica por ele mesmo e dá 4 é o número 2. Certo? Como é quadrada, eu estou procurando um número que aparece 2 vezes na multiplicação. Então 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Certo? A gente já viu no outro vídeo que o quadrado, ou a segunda potência, ele vai pegar este número que está na base e vai aparecer o número de vezes que está na potência. Nesse caso é 2, então 2 vezes. Então 2 vezes 2. Só recordando, se eu tiver o 2 ao cubo, ele vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2. O número 2 vai aparecer 3 vezes multiplicando ele mesmo. Tá? Voltando à raiz quadrada. A importância de conhecer a tabuada é reforçada, porque ela facilita bastante encontrar os valores da raiz quadrada. Por exemplo, raiz quadrada de 9. Quem conhece a tabuada sabe qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9. É o 3. A mesma questão. O 3 vezes o 3, que é igual a 3 ao quadrado, é a mesma coisa. O 3 aparecendo 2 vezes na multiplicação por ele mesmo, vai dar 9, certo? Por isso a raiz quadrada de 9 é 3. Vamos trabalhar agora com alguns números um pouco maiores. Vamos pegar a raiz quadrada de 36. Isso que nós estamos trabalhando aqui é o que a gente chama de quadrado perfeito. São números inteiros que acabam sendo multiplicados e que, se a gente extrair a raiz quadrada, vai dar aquele número inteiro. Então, a raiz quadrada de 36, se a gente lembrar da tabuada, 6 vezes 6 é 36. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Tá? 6 vezes 6 dá 36. Vamos pegar um outro aqui. Raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é 9. Para quem sabe a tabuada, muito fácil, 9 vezes 9, 81. Certo? Lembra que o quadrado é sempre a multiplicação do mesmo número sendo feita 2 vezes. 9 vezes 9 dá o número que está dentro da raiz. A gente quer descobrir qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que ele fica invisível o 2 aqui, dá 81, que é o 9. Agora, se eu tiver que saber uma raiz, normalmente se decora a tabuada até o 10, Então, se eu quiser saber a raiz quadrada de 100, também é fácil, porque é 10
né? 10 vezes 10, então o 10 aparecendo duas vezes na multiplicação por ele mesmo, vai dar 100. Se eu quiser a raiz de 400, eu já sei que obrigatoriamente vai ser um número maior do que 10. Porque se a raiz de 100 dá 10, a raiz de 400 tem que dar um número maior, né? Eu poderia testar, por exemplo, o número 20, né? Então, fazendo a conta aqui, 20 vezes 20, né? O que acontece? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Né? Então, aqui, 400 dá exatamente o valor que eu quero. Então, o número que vai aqui é 20, porque 20 vezes 20, que é 20 ao quadrado, dá 400, certo? Se tivessem me questionando, por exemplo, a raiz quadrada de 144, certo? O que eu faria? Bom, eu sei que vai ser um número maior do que 10, porque a raiz de 100 é 10. E eu sei que vai ser um número maior do que 20, porque a raiz de 400 é 20. Então, aqui eu vou ter um número entre 10 e 20. O que eu tenho que fazer é testar alguns valores possíveis. Eu posso testar, por exemplo, 11 vezes 11. Tá? Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui eu tenho 121. 11 vezes 11 dá 121. É menor do que 144. Então, eu preciso de um número maior do que 11. Vamos testar o 12. 12 vezes 12. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Soma aqui, 4. 2 e 2, 4, 1. 144. Então, nós temos aqui o 144 exatamente. 12 vezes 12 dá 144. É a mesma coisa que 12 ao quadrado, certo? Então, a raiz quadrada, que é a conta inversa, é a raiz quadrada de 144 é 12, certo? Se a gente quiser fazer a prova real para ver se está certo, vou botar aqui em azul só para ficar igual aos outros. Se a gente quiser fazer a prova real para ver se a conta está certa, é simplesmente fazer 12 vezes o 12, que foi a conta que a gente acabou de fazer. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. 144. Deu exatamente o mesmo valor. Então, está feita a prova real. Agora, vamos ver se você entendeu. Vamos fazer a raiz quadrada de 225. Pause o vídeo agora e faça as contas que você achar necessário. Ok, nós já fizemos a conta agora há pouco do 11 vezes 11, do 12 vezes 12, que dá 144. Se a gente fizer 13 vezes 13, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3. Aqui 3 e aqui 1. Essa soma aqui vai dar 169. O que eu preciso é 225. Então, não chega no valor que eu quiser. Para não ir um por um,
Eventualmente pode avançar um pouco mais e voltar se for o caso. Então vamos testar o 16, porque eu já sei, acabamos de fazer o cálculo, que a raiz de 144 é 12, eu sei que a raiz de 400 é 20, então a raiz de 225 tem que estar entre o 12 e o 20, algum número entre esses todos, tá? Então fizemos do 13 agora, vou pular para o 16 para testar, tá? Então talvez isso me agilize um pouco, porque se for maior que 16 não preciso testar o 14 e o 15 e depois o 16. Se for menor que 16 eu já vou saber, e aí vai ser ou o 14 ou o 15. Então 16 vezes 16, eu tenho 6 vezes 6, 36, vai 3 aqui, 6 vezes 1, 6, mais 3, 9, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. Então eu tenho 6, 5, aqui vai 1, 256. Bom, 256 é maior do que 225, então o número que eu estou procurando é menor que 16. Nós podemos testar o 15. Então, 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Vai 2 aqui. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então, aqui, 5, 12, 2 aqui, vai 1 ali, 225. Então, achei exatamente o mesmo número que eu tenho, que eu estou tentando encontrar a raiz. Eu já sei que 15 vezes 15, né? Eu procuro um número que multiplicado por ele mesmo dê 225. Então, a nossa raiz quadrada de 225 é 15. Vocês se lembram como é o cubo que a gente comentou agora há pouco? Então, se eu tiver, por exemplo, 3 ao cubo, ou elevado à terceira potência, que a gente diz, é igual ao quê? O 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, eu pego aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. E vezes 3 dá 27, certo? Então, 3 ao cubo é igual a 27, certo? Agora, se eu estiver solicitando a raiz cúbica, e aí vai o 3 aqui, tá? Quando eu não tenho nada, vocês sabem que é quadrada, raiz quadrada. Então, se eu não tiver nada, ou se eu tiver um 2 aqui, raiz quadrada. Se eu tiver o 3, é raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de 27, eu acabei de fazer a conta, né? Mas o que significa? Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes dá 27. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 27. Então, nós já sabemos, fizemos a conta aqui em cima, a gente sabe que é 3. Certo? Se eu estiver pedindo a raiz cúbica de 8. Então, o que eu quero? Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 8. Né? Para buscar esse número eu tenho que fazer algumas contas. Então, eu sei que o 3 ao cubo dá 27. Se eu estou procurando um número que dê o resultado 8, eu já sei que esse número ao cubo ele tem que ser menor do que 3. Vamos testar. Por quê? Porque o resultado é menor. Então, aqui o resultado é 8, aqui é 27. Se o resultado é menor, o número que eu estou procurando também é menor. Então, vamos testar o 2.
2 vezes 2 vezes 2. É um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes deu 8. Será que esse aqui vai ser? Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, é ele mesmo, está aqui o 2. Raiz cúbica de 1000. Quando tem só 1 e zeros, fica bem fácil de fazer, né? Então, se a raiz quadrada de 100 era 10, se eu pegar o 100 e multiplicar por mais 10, eu vou ter o 1000. Então, simplesmente estou pegando e multiplicando 10 por ele mesmo 3 vezes. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 1000. Então, se eu pegar o 10 vezes o 10 vezes o 10, eu vou ter 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, certo? Então, temos o 1000 aqui, a raiz cúbica de 1000 é 10. Já se eu estiver procurando a raiz cúbica de 512, o que acontece? Eu sei que ele é um número, esse resultado, a raiz cúbica. Este resultado aqui é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 512, certo? Eu sei que 10 multiplicado por ele mesmo dá 1000. Então, se o número aqui é menor, né, este resultado aqui também tem que ser menor do que o 10. Tá? Então, vamos testar o 9, certo? 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 da tabuada a gente já sabe que é 81, certo? E 81 vezes 9, então nós temos 1 vezes 9, 9. 9 vezes 8, 72. Então, 81 vezes 9, 729, certo? 729 é maior do que o 512. Então, o número que eu estou procurando é menor do que 9, porque 729 é maior do que 512. Então, vamos pensar talvez no número 8. E aí a conta que eu faria seria 8 vezes 8 vezes 8, porque tem que ser um número que vezes ele mesmo 3 vezes, então 1, 2, 3, dê 512. Quanto que dá? 8 vezes 8 eu já sei pela tabuada que dá 64. 64 vezes 8, nós temos 8 vezes 4 dá 32. 8 vezes 6, 48, mais 3, 512. Então, 64 vezes 8, 512. Exatamente o mesmo número que eu tenho ali. Então, eu sei que o número que eu estou procurando, que multiplica ele mesmo 3 vezes e dá 512, é o número 8. Casos especiais. Tanto a raiz quadrada de 1 quanto a raiz cúbica de 1, qual é o resultado? Um número que vezes ele mesmo 2 vezes deu 1, é o próprio 1. Um número que vezes ele mesmo 3 vezes deu 1, é o próprio 1. Então, uma raiz de qualquer índice onde o resultado seja 1, vai dar sempre 1.
raiz quadrada de 0, raiz cúbica de 0. Raiz quadrada de 0. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes d0 é o próprio 0. E aqui eu quero um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes d0 é o próprio 0.